AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias na tarde desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Cá estamos para mais um Arena CBN, para a gente falar bastante dos nossos assuntos esportivos, das coisas aqui da região, da cidade, para a gente movimentar a Série A2, Série A3. Aliás, já tem jogo rolando, hein? Pela Série A2, pela Série A3, já tem partidas acontecendo. E para a gente repercutir o resultado de ontem da Ponte Preta, preparação para o derby, teremos derby essa semana em Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. E para a gente falar um pouco também do jogo do São Paulo. São Paulo é hoje contra a Internacional de Limeira, né? A gente vai falar disso também. Bom, 4h04, no ritmo da hora dobrada. Vamos dar boa tarde para quem está com a gente aqui neste Arena. Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, Eliel. Tudo ótimo por aqui e por aí. Sempre esteve bem. Daqui a pouco tem também Água Santa e Bragantino já estão jogando, tá no intervalo, né? Vai voltar. 1-0 para o Água Santa contra o Red Bull Bragantino. Resultado ruim para o Guarani nas pretensões para a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, né? Daqui a pouco você explica o porquê que esse resultado é ruim, Fábio Scheibe. Boa tarde para você, Heitor Esmeris, que tá com uma dificuldade para encaixar o fone ali por conta da pomada. A pomada fica caindo, o fone. Tudo bem, Heitor? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eliel, vou querer os números da Mega Sena pro sorteio de hoje à noite, tá? Já que você disse que daria Bayer e Ponte Preta ontem. Eu falei isso? Não lembro, falei? Humildão. Depois você precisa me lembrar aí, Eduardo Rodrigues. Eu não lembro o que eu falei, não. Mas mais uma pra gravar aí, Lupe me cobrar amanhã. Vai. Nada. Absolutamente nada tira a vitória da Ponte Preta hoje em Lins. Quanto? 2-0 sobrando. Que isso? Anotem aí. 2-0 sobrando. Vou falar de novo, ó. Nada. Absolutamente nada tira a vitória da Ponte Preta em Lins. Pode me dar detalhes sobre o sobrando? Ponte Preta! 2-0 sem susto. 2-0, aquele jogo tranquilo, faz fora um os no primeiro ameaças. tempo, um no segundo tempo. Um gol no primeiro tempo e um no segundo tempo. Foi completo. Logrei êxito. Lucrei também. Nossa, é melhor deixar aqui. A fase... A gente não tá numa fase legal. Meu amigo, falar a verdade, hein? De apostas esportivas. E o Eliel fez gol, Carlão de Freitas. Fez gol, o primeiro gol dele na temporada, o segundo gol dele na carreira e uma nova fase do Eliel. Eliel vai ganhar confiança com o gol marcado ontem. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe, Heitorzinho, Fabião Scheibe, ouvinte CBN. O Eliel acertou ao quadrado, Antônio Lupe. Boa tarde. Boa tarde, Eliel. Não tô muito feliz com você hoje não, porque a brincadeira que foi feita comigo hoje à tarde não foi legal. O que aconteceu, Tá? gente? Você e Rafael Pio estão na minha lista. Mas não, o ouvinte precisa saber, o ouvinte não sabe. Os caras simplesmente me trancaram dentro do estúdio. Eu fiquei 15 minutos trancado dentro do estúdio, Não, fechado, não é após uma entrevista muito bacana, sensacional. E aí eu mando mensagem, pessoal, tô preso, não tô na rádio, não tô na emissora. Foram 15 minutos, gente. 15 minutos trancado dentro do estúdio. É o batismo. Eu fiquei extremamente decepcionado com esse tipo de atitude vinda de você e principalmente de Rafael Pio. Você quer ir embora? Hoje eu queria. Porque eu fiquei triste. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Então, atendendo a pedido. Não, rapaz, quer ir embora? Posso ir? Não. Vamos lá. 4h07. A pergunta hoje ela é simples e objetiva. A pergunta do dia. O que vocês acham de Neymar no futebol? Quero a opinião dos nossos ouvintes. Já foi? Você pode repetir a pergunta? O que vocês acham do Neymar para o futebol? Para ou no futebol? Nas duas coisas. Tá. O que você acha? Já foi? Já vendeu tudo que tinha que vender? Já rendeu tudo que tinha que render? Mandem aí. Nosso WhatsApp é o 19 991869070. E amanhã tem palpitão do Arena para Palmeiras e Corinthians e cara a cara de Palmeiras e Corinthians. Boa. Porque o jogo é amanhã, né? O jogo é amanhã. 9h35. O jogo é amanhã, 9h35.
991869070. Utilize o código de área 19, porque estamos em Campinas. Quem tá no comando técnico, hein, Fábio Scheibe? É o grande Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E quem está no comando do streaming, Antônio Lupe? Daniel França. Barra. Rafael Pio. Chegamos. Arena CBN. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrino-laringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas. Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, concursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Arena CBN. Bom, são 4 horas e 10 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Os ouvintes já estão mandando aqui o que estão pensando do Neymar. A gente já começa a trazer o ponto de vista do ouvinte da CBN aqui dentro do Arena. Agora, Carlão, baita resultado ontem, né? Precisava dar esse resultado para dar confiança para o torcedor fora de casa, né? Um momento interessante do campeonato. Excelente resultado do Bayern, né, Carlão? Verdade. Ele é um fanfarrão, né? Ele quebra as pernas. Eu entendi, velho. Tava preparado já. Tava preparado. Tava falando de Tava quem? preparado. A minha cabeça já tava mentalizando o Gilbertão, a vitória por 2-0. O Eduardo Rodrigues foi junto, né? Você ouviu, Boa. Pois é, eu acho que... Não, foi importante, sem dúvida alguma, vitória por 1-0. Inicia essa fase oitava de final com o pé direito. O cara nem viu o jogo. Fala você então, Heitor, Cara que do quebrou céu. o Carlão aqui, ó. Opa, Tá travado, Heitor, lá, não tá saindo áudio pra nós, não. Alô? Agora Alô? vai. precisava Agora dessa foi. vitória, foi boa, né? Não, eu tava fazendo arena com vocês na hora do jogo do Bayern também, né? Pelo menos no primeiro tempo, né? Não, o jogo começou às 5, não foi? Assim. Foi assim que eu não consegui me escapar dessa. Fábio Scheibe. Foi um belo jogo do Bayern. O Bayern marcou um gol com o Coman outra vez, que não comemorou contra o PSG. Esse é o antigo clube, como já tinha feito na final da Champions da temporada 19-20. E o PSG foi pra cima. O Mbappé teve 2 gols anulados, né? Por impedimento, mas o PSG não conseguiu lograr êxito, não é, Lupi? Nessa empreitada no primeiro jogo. Agora tem jogo de volta, como a gente tinha dito no programa ontem, o coletivo do Bayern de Munique, apesar da individualidade do PSG, o coletivo do Bayern de Munique aparecendo mais, né? E como eu disse ontem também, eu acho que o Bayern de Munique vai acabar passando nessa fase. Tem um pessoal lá de Mojimirim, Mojimirim. mandou mensagem aí, conhece Fábio Scheibe, né? Inclusive até solicitou... Pediu uma grana. Pediu uma grana e Pediu. aí o pessoal mandou mensagem que ele tem uma televisão Fábio Scheibe. 69 polegadas, 69 polegadas. com aquela questão de mosaico, sabe? Ele consegue ver São 10 jogos ao mesmo tempo. 10 jogos em um quarto da É o televisão. VIP. Parecido com o estúdio aí.
Cara, ele consegue ver vários jogos ao mesmo tempo. E ontem, impressionante, nós falávamos, antes do jogo Linense e Ponte Preta, que eu falei que Lins era a terra do Fiore Gilhote. Ele nasceu em Barra Bonita, mas a carreira realmente iniciou em Lins. Mas Quem em trouxe um a informação? minuto, Fábio Scheib trouxe a informação. É um Smart TV que ele tem. Coisa inteligente. maravilhosa. Sempre ligado, não é? Sempre Sempre ligado. antenado com a CBN Campinas. Nosso isso aí. tripidante. O pacote do Fábio Scheib custa 30 real. Deixa eu mandar um Foi alô proibido aqui. agora, foi proibido agora. viu? Foi, pior que foi. Vou mandar, ó, o ouvinte já tá participando. Neymar não quer mais jogar bola. Só não tem coragem. Que isso, gente. Só não tem coragem de assumir pro pai dele. Devia ter coragem do Adriano e do Ronaldinho Gaúcho. Ah, não, do Adriano e do Ronaldinho Gaúcho que pararam de jogar quando sentiram a vontade de parar. Mandou aqui. Quem foi que mandou essa? Porque a opinião é legal. Foi o Thiago Medeiros. Ele, na visão dele, o Neymar não quer mais jogar bola. O Neymar fracasso. Nunca engraxou chuteiras de Messi. Opinião pesada aqui, hein? Quem que é esse? É o Fábio. Não o Scheib, o Fábio. O Neymar foi um excelente jogador e um péssimo exemplo. Hoje é um jogador comum e continua péssimo exemplo. Marcelo do Jardim Aurélia. Opinião contundente aqui do Marcelo. Tem um em áudio também. O ouvinte mandou aqui. Buenas, ele é o mãe de Ná. Não, eu sou da turma da Márcia Sensitiva. Márcia Sensitiva. Somos da Márcia. Neymar vai render ainda muito. E digo mais, vai para a 4ª Copa do Mundo. Ricardo de Indaiatuba. Tá rebatendo aqui a situação do Neymar. Ó. Boa tarde a todos. Infelizmente o Neymar pegou a estrada da volta depois que saiu do Barcelona. Seu futebol começou a decadência. Essa foi o Edilson. Edilson mandou pra gente. Neymar já é um ex-jogador em atividade na Europa. Que isso, hein? Vai enganar o PSG até acabar o contrato, depois vem para o Brasil em algum time para terminar aí a carreira. O Éder mandou essa. Na visão do Éder aqui, o Neymar já está fora da carreira. Aqui é o que é? Lerry, sei lá, falando de Utah nos Estados Unidos. Vou responder a pergunta sobre o Neymar com outra pergunta. Se Neymar voltasse para o Brasil, ele seria titular? Mas em todos os clubes. Sim. Menos no meu clube lá, porque a gente tem uma dívida com ele, deixou a gente muito cedo, mas seria titular em todos os clubes. Não tem no seu time? No meu time. Hoje era ele mais 10. Pior que a dívida, com tudo que tem, era ele mais 10. Ó, o ouvinte aqui de Sumaré, o Walter Ananias, Neymar é um craque, não podemos negar, mas é muito mala e cai. Todas as contusões que ele teve, estava fazendo firula em jogadas que não eram jogadas agudas. Opinião importante. Manda aí, gente, 991-8690-70, coloca o 19 na frente, quero ouvir dos ouvintes, depois da partida de ontem, o que eles pensam sobre a situação do Neymar. O que você pensa, Carlão de Freitas? Olha, Léo, aliás, tá um zoom aí do Chelsea, né? O Chelsea parece que está preparando uma proposta para levar o Neymar. Realmente ele é um personagem controverso, né? O Neymar é sinônimo de polêmica, seja em programas esportivos, seja nos botequins, seja no almoço de família, sempre há o pró-Neymar e o contra-Neymar. Eu sou pró, eu ainda acredito no Neymar, eu acho que dentro de campo é um cara acima da média. Aliás, uma coisa é fato, né, Carlão? Ele é craque. Craque. Poderia, eu acho, mudar um pouco o seu estilo de jogo, prender menos a bola, porque as contusões, pelo menos na Copa foi assim, prende a bola, leva pancada, não tem jeito. Mas ele já demonstrou do que é capaz. Por exemplo, o pessoal fala carreira, mas um cara que tem Copa Libertadores, tem Liga dos Campeões, ele não tem a Copa do Mundo, só isso. Ele tem todos os títulos que ele disputou, ele Mundial de Clubes, ele tem tudo, ele tem tudo na carreira. Outra coisa, nas quartas de final da Copa do Mundo, quem estava longe do 100% e que resolveu a parada praticamente contra a Croácia? Foi ele. Foi o Neymar. Quem que deu a bronca nos meninos lá, que não sei se eles empolgaram nos últimos minutos e quiseram atacar. Tanto é que flagraram o Neymar. O que vocês vêm fazer aqui? Deixa eu aqui quietinho fazendo a marcação. Vamos segurar por 5 minutos que nós vamos classificar, sabe? Então os companheiros também não entenderam o Neymar. Eu ainda acredito, claro que em algumas situações o Neymar precisa melhorar, o extracampo dele é um extracampo complicado, mas em termos de qualidade técnica, eu ainda acho, com a camisa amarela, não tem ninguém igual a ele. Respeito o Vinícius Júnior, acho que o Vinícius tem tudo para chegar num nível legal, mas não vai ser o Neymar. Eu tô vendo, Lupe, você pensativo, tá formulando o pensamento, você vai ser contra o Carlão para variar, né? Vou. Ah lá. Sabe por quê? Por quê?
Porque o Neymar já teve inúmeras oportunidades de mostrar o potencial que ele tem, principalmente para a seleção brasileira. Sobe um pouco mais o microfone aí. Isso, aí. O Arisco deixou assim. Então, assim, o que acontece? O Neymar, ele poderia ser muito mais representativo para a seleção brasileira. Ele Tem devia ser tudo o cara, que né? ganhou, ele tem tudo, os títulos nos clubes onde passou. E ele sempre chamou a atenção. Ele ganhou o brasileiro? Brasileiro não. Eu acho que não, né? Não, brasileiro não. Mas pô, ganhou uma Libertadores, que é mais Copa difícil. do Brasil. Ganhou a Copa do Paulistão. Brasil, ganhou. Mas naquele tempo de Libertadores, ele tinha o Ganso, tinha o Zé Love do lado dele. E no PSG ele tinha vários jogadores que conseguiram no Real Madrid não, no Barcelona, onde ele jogou junto com o Messi. Então, assim, ele nunca foi o ator principal. Entendi. Mas o problema dele, você pode reparar, É. que você fez a pergunta do Neymar, aí você falou assim, do Neymar no futebol, para o futebol. Para o futebol, o Neymar tem a sua representatividade. No futebol, eu acho que assim, ele poderia ter um pouco mais de concentração. As questões fora de campo atrapalham muito ele. As polêmicas envolvendo o Neymar, eu acho que ele não consegue se concentrar. Na Copa até fez ali algo interessante, principalmente esse último jogo. É nítido ele chamando a atenção dos meninos. Mas eu sou muito mais a safra que vem vindo. Vinícius Júnior, Rodrigo né? E outros mais. Pra falar a verdade, eu acho que o Neymar ele teve um momento de protagonismo no Barcelona, que foi aquele jogo Barcelona e PSG. Que o Neymar Sim, botou a faz bola muito debaixo do falta. braço ali, quando ninguém queria bater o pênalti, nem Messi, nem Suárez, ele falou, não, daí que eu bato, foi lá, tinha feito um golaço de falta antes. Acho que ali o Neymar foi protagonista, você não acha não, Heitor? Acho que em alguns momentos do Barcelona, talvez esse jogo que você acabou de citar tenha sido o principal, mas teve campanhas de Champions League que ele foi artilheiro da Champions, inclusive, né? Ele fez gol em final. Então eu vou ficar um pouco dos dois, assim. Com o Carlão, eu concordo que a carreira dele foi magnífica e eu fico curioso para saber os próximos passos dele depois da última Copa do Mundo. Porque eu tenho pra mim que ele apostou quase tudo da sequência da carreira dele nessa última Copa. Ele se preparou muito, era inegável que fisicamente, ele teve o azar da lesão ali na primeira fase, mas é inegável que fisicamente ele tava muito bem, ele tava voando no PSG. Tava. Você via que mentalmente ele tava focado também naquela Copa do Mundo, então eu não sei se a expectativa que ele mesmo gerou sobre a Copa do Mundo, depois do tombo, ele vai conseguir se reerguer, vai conseguir manter esse foco. Então, a minha curiosidade para saber se o Neymar ainda vai render para o futebol é ver quais serão esses próximos passos ao longo dessa temporada pelo PSG. Para mim, ao fazer a escolha de sair do Barcelona para o PSG, ele deu uns passos atrás na questão técnica. Mas se ele estiver focado, ele ainda tem muito a render para o futebol brasileiro e mundial. O que você acha, hein, Fábio Chay? Eu gosto muito do Neymar, sempre gostei, mas realmente eu acho que ele se expõe muito na vida. Claro, é um cara público, mas se expõe muito e entra muito em polêmicas, como o Lupe falou. A gente está falando do Neymar, campeão da Champions, em 2015, né? Campeão da Libertadores em 2012. Lá se vão 8 anos, 10 anos, 12 anos. E o Neymar depois foi para o Paris Saint-Germain, foi apresentado na Torre Eiffel, com a imagem dele e tudo mais. Acho que subiu muito na cabeça, ele acabou se acomodando bastante. Essa saída do Barcelona também creio que não foi a melhor escolha para ele, porque o nível técnico do futebol francês não é o esperado. E ele só sofre contusões, como foi alvo na Copa do Mundo, por exemplo, porque ele chama isso para ele, né? Essas declarações, essas brincadeiras que ele faz, como está sendo, por exemplo, o Vinícius Júnior agora na Espanha, com essas dancinhas e tudo mais, o pessoal acaba... Não que seja errado o Vinícius Júnior, mas ele acaba chamando a atenção para ele, o pessoal vai querer chegar mais forte nele, como foi com o Neymar na Copa de... Até na Copa de 2014, quando o colombiano chegou forte nele, nas costas, né? Em 2022 a mesma coisa também, porque ele acaba sendo o para-raio ali, né? Ó, o Cristiano de Sumaré, lá no seu time ele não joga, para com isso, seu time trouxe o Lucas Lima. Vou falar o que depois dessa? Acabou. E trouxe o Lucas Lima com contrato de experiência, em 3 meses. O Paulo tá mandando aqui, ó, se a Ponte tivesse o Neymar ontem em Lins, com certeza a Ponte teria goleado. Que isso, hein? Ele tem tudo, menos o título de melhor do mundo e a Copa, o Rafael Lopes.
Lopes mandou essa. Ácido, Rafael Lopes, Nossa, né? mas ele deu na jugular do Essa Neymar. pegou daquela na costela, terceira costela aqui, Isso. ó. Que você dá aquela... perde o ar, sabe? Fala, galera, boa tarde. Sou o Edu Nery de Campinas. Neymar já foi bom, hoje é só propaganda. Mas tenho certeza que em escolinha de futebol será um bom treinador. Eita, a galera não tá... Boa tarde, Eliel. Mas, ô, Eliel, Na minha opinião, o Neymar joga demais. O problema é que ele está desmotivado no Paris Saint-Germain. Ir para outra equipe vai calar a boca de muita gente. E hoje é Bugrão 1-0. Marcelo do Jardim Marisa já aproveitou para dar o palpite dele. Pois não, Fábio? eu concordo com o Vinte. Eu acho que ele, com essa oferta do Chelsea de 60 milhões de euros, cerca de 330 milhões de reais, ele chegando ao futebol inglês, acho que a competitividade dele vai aumentar muito mais, vai se tornar um jogador mais focado também, né? Porque lá não tem muito essa disparidade técnica dos outros, principalmente do campeonato francês, vai acabar jogando mais mesmo. Acho que seria uma boa ele voltar para um grande centro do futebol. Mas o problema do futebol inglês é que é pegado, né? É pegado. E aí? Boa tarde, um abraço à galera do Arena, o Magrão lá em Joinville, ouvindo a gente. Bacana. Já estive. Magrão, grande Magrão, manda um abraço para ele. Ah lá. Manda Ih, você, rapaz. A turma do Pix aí, Ele manda a turma gente do- mandar um abraço. Manda você, A ué. turma do Pix aí. Grande Magrão, Adilson Custódio, Olha. sempre na escuta aqui. Manda aí pra ele um abraço. Um abração, Magrão, grande palestrino, viu, Eliel? Por coincidência. Tá Ouvinte explicado. mandando aqui que Belete e Dani Alves também ganharam tudo. Verdade, hein? Neymar, eterna promessa. Vixe. Eu gostava do Belete. Pô, com o dinheiro que ele ganha, tá desmotivado? Essa daqui, o ouvinte foi cirúrgico também. Eu queria ser o amigo do Neymar. O Gil Cebola? Gil Cebola. Qualquer um. Gil Cebola, aquele outro lá que faz as filmagens também. Esse é o Gil Cebola. Ah, é o mesmo? É. Tem o Então eu irmão que- dele, né? Irmão de criação. O Por J. que você Manso, fala né? isso? Ah, pô, Tem o Lucas Lima também, grande par. Não, eu não o queria ser o Lucas Lima, não. Queria ser só amigo do Neymar, só. Sério? Queria ser jatinho, Europa. Ah, é? Você queria uma vida 4 mais horinhas tava boleiro, lá. boleiro? Queria boleiro. Parça de boleiro. né? Parça de boleiro. Ibiza, Ibiza. Cancún. Ah, hoje mais não, né? Desde o final do ano passado. Ele vai se soltando, né? É. Ele vai se soltando. Daqui a pouco ele lembra, né? Uma hora ele Percebeu? entrega, Ele uma hora se ele solta entrega. e ele lembra. O que você acha pro Neymar, aí, do Neymar pro futebol? Manda pra gente. 19991869070. Ó, no nosso YouTube, o Maciel de Oliveira tá dizendo que o Neymar fará como o Messi. Vai ganhar a Copa antes de se aposentar. O Marcelo Nascimento, Neymar é um jogador arrogante. O Márcio Mourão, melhor fase do Neymar foi no Santos. Futebol arte e jogava descontraído. O pessoal que tá participando lá no nosso YouTube. Se você quiser assistir esse programa e não só ouvir, você pode fazer isso através do youtube.com/CBN Campinas. Procure o canal da CBN Campinas e nos assista lá também. Agora falando sério, hein, Carlão? Que vitória da Ponte, hein? Vitória importante, uma vitória, não vou dizer inesperada, mas até pela maneira como a Ponte foi escalada, com um time mesclado, com jogadores reservas, outros titulares, algumas suspensões, né, alguns desfalques, como o Elvis principalmente, né, o Arthur foi poupado, o Gé, o artilheiro também suspenso pelo O Elvis terceiro foi cartão. poupado? O Elvis tomou o terceiro, o Ah, Arthur então foi ele- poupado, né. E nós Júnior Tavares foi poupado. Júnior né? Tavares foi poupado. Nós esperávamos até um outro comportamento da Ponte, mas ela, pela qualidade técnica, pela inferioridade do Linense, né? A limitação do Linense, é um time complicado, um time fraco que vai lutar para tentar escapar do rebaixamento. A Ponte levou o jogo como quis, soube administrar, teve um momento de acelerar, um momento de recuar um pouco as linhas. Foi um jogo tranquilo, uma vitória soberana, e o que dá para a Ponte Preta a liderança isolada e já podendo ou girar o elenco, escolher a partida para poupar alguns jogadores. Agora, ela não pode desfocar com relação à primeira posição. Exato. Ela precisa terminar esta fase como a primeira colocada para definir no mata-mata dentro do estádio Moisés Lucarelli. Você gostou da Carlão. Ponte? Pois não, Fábio. Com todo respeito ao pessoal de Lins, lá que gramado, hein? Nossa, aliás, fora de casa, ó, nós fomos para Rio Claro os dois gramados ruins, para Piracicaba, em um estádio maravilhoso, que é o Barão de Serra Negra, uma estrutura muito legal, mas um gramado complicado também. Será dois, né, também, não adianta a gente querer exigir um gramado de arena, né, mas... Tem um amigo meu que falava assim, Carlão, hoje no futebol existem arenas, Sim, existem estádios, né, e existem campos.
Série A2, campos. Apesar de bons Tem campos. Você pega a estrutura do Barão de Serra Negra. Poxa, não deixa a desejar em nada para os nossos estádios aqui em Campinas ou no interior, um dos grandes estádios do interior, mas um gramado complicado. Em Rio Claro também, um gramado muito abaixo. Em Lins, a bola viva. De Novo Horizonte, não. Até pela estrutura do Novo Horizontino, mas um gramado tapete, bonito. né? Um tapete. Mas os gramados da Série A2 são gramados complicadíssimos. Eles atrapalham demais o jogador de qualidade. A gente tá falando que o Neymar caberia em qualquer time, menos pro Fernando Portuga, né? Porque ele mandou aqui que o Neymar seria banco no Palmeiras. É isso. Torcedor palmeirense também tá confiante demais, hein, cara? Seria, sim. Tudo, pelo amor de Deus, tudo que fala de Palmeiras, os caras estão super tranquilos. Até parece que ganharam algumas coisas aí nos últimos anos, Heitor. Pois é, né? Falando da vitória da Ponte ontem, Nunca é demais lembrar, né, Eduardo? tá faltando alguma coisa, né, ainda, né? Ainda tá faltando alguma coisa, tá em né? tempo, tá Falta em um tempo. troféu ali no... Tá em tempo. Mas tá em tempo, ainda mais com esse Portuga aí à frente do palestra, né? Em relação a ontem, da vitória da Ponte, eu acho que o que pesou muito, Eliel, foi a postura dos jogadores que entraram. Eles entraram para mostrar serviço mesmo, e acho que isso fez toda a diferença. Ainda que não fosse o time completo, quem entrou conseguiu mostrar serviço, e os meus destaques ficam pro Cássio Gabriel e pro Eliel, não apenas pelos gols. Obrigado. Mas pelo palpite também. Exatamente, mas pelos palpites também. Mas o Cássio Gabriel, principalmente porque mostrou que se o Elvis não tiver um bom dia, se o Elvis precisar ficar fora de algum jogo, não que seja uma reposição totalmente à altura, mas a Ponte tem um outro meia ali que consegue dar conta do recado. Bom, vamos pro Repórter CBN. E pra segunda parte do programa a gente quer o palpite da galera. O Guarani vence hoje ou não? Manda aí, hein? 19991869070. Pode mandar pelo YouTube também. Repórter CBN, voltamos já. Repórter CBN. Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Ao menos 3 detentos morreram em decorrência de um incêndio no principal presídio de Florianópolis. O número foi confirmado pelos bombeiros. De acordo com as autoridades locais, outras 40 pessoas ficaram feridas. A Secretaria de Estado de Saúde alertou toda a rede hospitalar para receber pacientes da região metropolitana de Florianópolis. As chamas teriam começado na ala da adaptação. Essa é a segunda vez que um incêndio atinge o mesmo setor em 5 anos. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, afirmou que a Casa Branca definirá nas próximas semanas, com o Congresso americano, o valor que o país irá doar ao Fundo Amazônia. Na semana passada, o presidente Lula viajou a Washington para se reunir com o democrata Joe Biden. Após o encontro, o governo americano anunciou a intenção de contribuir com o fundo, mas não informou o valor. O Fundo Amazônia ficou congelado entre 2019 e 2022, durante a gestão Bolsonaro. A venda de livros no Brasil caiu mais de 5% entre os dias 3 e 30 de janeiro. A comparação é com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, o valor médio subiu 7,75%. O indicador foi puxado principalmente pelas obras didáticas. No mês passado, os títulos escolares ficaram 14% mais caros. Os dados estão numa pesquisa divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu 21 pessoas ligadas a 2 facções criminosas que atuam nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, no litoral do estado. Os grupos criminosos são especializados no tráfico de drogas. As investigações começaram em dezembro de 2021, devido ao alto índice de homicídios nos 2 municípios. Várias aeronaves militares russas foram interceptadas pelas Forças de Defesa Aérea da América do Norte enquanto sobrevoavam o espaço aéreo internacional perto do Alasca. A informação foi confirmada por militares dos Estados Unidos. Apesar da ação, as aeronaves não representaram uma ameaça ao país nem ao Canadá. O órgão acrescentou que os voos não estão relacionados à aparição de objetos não identificados que foram derrubados nos últimos dias.
No horário de Brasília, 4 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4 horas e 33 minutos. Mário Quintino, como está a situação das rodovias, das estradas aqui da nossa região metropolitana? Boa tarde para você, Mário. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Anhanguera, porque tem dificuldade para quem sai de Campinas, vai na pista sentido capital. A princípio aconteceu um acidente na altura do quilômetro 94. As equipes da Polícia Rodoviária ainda estão indo para o local para averiguar o que de fato aconteceu, mas tem essa lentidão. Então atenção, você que sai de Campinas, vai em direção de São Paulo, utilizando a rodovia Anhanguera, ao menos no trecho de Campinas, a Bandeirantes é o melhor caminho para quem vai em direção de Jundiaí e também de São Paulo. Eu trago informações também do sentido interior. Pela Anhanguera também já tem trânsito intenso, proximidades da John Boy, e na rodovia dos Bandeirantes tem problemas com o veículo, exatamente nas proximidades também da John Boy Dunlop. Atenção aí pelas duas rodovias. Eliel. Pois é, a Anhanguera e Bandeirantes apresentando lentidão aí nesta tarde, né? No finzinho desta tarde de quarta-feira. Daqui a pouco o Mário volta dentro do ponto final para atualizar as informações do trânsito e também das estradas aqui na Central Brasileira de Notícias. Sabem da maior? A TIM, a maior rede móvel do Brasil, já é líder no 5G. É a rede TIM surpreendendo cada vez mais gente. Surpreenda-se também com a TIM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h35, hora do vôlei aqui no nosso Arena CBN. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Os ingressos para a partida entre Vôlei Campinas e Cruzeiro já estão esgotados. A troca começou hoje ao meio-dia, em menos de 20 minutos já havia se encerrado. 2.500 torcedores estarão no ginásio do Taquaral sexta-feira, às 18h30, com transmissão da CBN Campinas. O vôlei campineiro, que busca voltar à vice-liderança da competição, posição perdida no último domingo na derrota para outro mineiro, o América, por 3-0. Rapaz, não deu nem tempo, hein? Começou a distribuição dos ingressos, já, ó, acabou. Mas é que o jogo é bom. E transmissão aqui da CBN Campinas na sexta-feira à noite, abrindo os desfiles dos clubes aqui da região. Sexta de carnaval tem vôlei, 4h36. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Limão Tahiti, R$ 1,99 o quilo. Cenoura, R$ 3,99 o quilo. Feijão carioca Oliron, 1 quilo, R$ 7,98. Lava-roupa Tix, 1,6 kg, R$ 17,98. Ofertas válidas até 15 de fevereiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Apresentação. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Eliel Almeida. Que isso, gente? O que aconteceu aí, seu Eduardo Rodrigues? Tem que chamar o Marcelo. Que é isso, gente? Doido, meu. Meu Deus do céu, esse programa tá descambando. Você me permite um detalhe rápido? Sobre a ponte? Não, é sobre o campeonato da ponte, eu quero dar um detalhe daqui a pouquinho. O campeonato Parazão. O Parazão. Parazão 2023. Hoje tem Águia e Remo. Boa. E é lá em Marabá. Marabá. Já decidiu. R$40 a área descoberta e R$100 a área coberta. Esse é o valor. E o que eles fizeram ali no
no anúncio para atrair o torcedor, colocaram assim, ó, pós-jogo com Léo Santana. Que isso? Só que aí se você aproximar, tem assim, na caixa de som. Isso é enganar, hein? Até eu já tava comprando o ingresso aí, pô, Léo Santana. E é o hit do carnaval, Nas redes né? sociais, o Fortaleza, acho que tem um evento, o jogo do Fortaleza no Castelão, o jogo pegando fogo lá no gramado e nas arquibancadas do Castelão. Ali, A galera dançando. A galera no maior piseiro, cara. Não, mas eu gostei da ideia do Lupe. Se o Guarani vencer hoje pra completar a dobradinha de vitória, na sexta de carnaval a gente fazia a dancinha do Léo Santana. Vamos fazer? Ah, mas claro que vamos. O Heitor e o Fábio Scheibe. O Heitor nada de fugir nessa sexta, hein? É verdade, Heitor. Jogar nas costas do Diego, não. Hein? Essa Olha lá, daí tá lá, é aqui. Olha lá, micareteiro. Né? Já fui, né? Até final do ano passado. Eu sou Boa mais tarde. velho, eu sou do tempo do Rebolation. Rebolation, cara. Nossa, essa é muito antiga. Essa eu curti. Rebolation ou Armeration? Armeration também. Vixe, Armeration na vila, hein? Qual que era a música da época de carnaval de Fábio Scheibe? Agora você falou do Rebolete, ficou na cabeça essa, mas eu gostava muito de Asa de Águia e Chiclete com Banana. Voa, voa, vai mandando meu caminho. Que? Circuito Barrondina, rapaz. Que é isso, hein? Ó, boa tarde, amigos do Arena. Neymar é craque. Acho que é mal assessorado, que atrapalha dentro de campo e Bugrão 3-0. JP de Moraes, sempre ouvindo a gente. Na minha opinião, Neymar ia se dar bem no Manchester City. Pensa no De Bruyne, o Haaland, Julian Alves e Neymar. Que isso, hein? Daria a volta por cima fácil. Mandou o ouvinte. Mundial e Palmeiras nunca vão estar na mesma frase. Tá em tempo ainda, né? Mas já foram lá 3 vezes e voltaram chorando. Eita! O ouvinte deu uma provocada aqui. O Silas Miranda. Tem mais gente. Boa tarde a todos. O maior problema do Neymar é ser brasileiro e ser revelado no Santos. Aqui, quando o PSG ganha, é time do Mbappé. E quando perde, é time do Neymar. Daniel de Souza, essa foi com luva de pelica, hein? Boa. Essa... É culpa de vocês da imprensa. Vocês da imprensa estão... Boa tarde, Arena. O problema do Neymar é o extracampo. Ele não separou a vida pessoal com a profissional. Muita ostentação, glamour, coisas erradas, e isso se refletiu na falta de carisma pelo torcedor. E por que vocês não aceitam o Mundial do Palmeiras? Bete de Valinhos perguntando pra você. Eu aceito. Mas a gente já falou aqui que a gente aceita. Não. Você falou que não, aquele ali também não. Não, eu não falei que não. Nunca falei que não. O Palmeiras, na minha visão, é campeão mundial. Com toda certeza. Ô Eliel, rapidinho, só 2 detalhes da ponte. Você quer falar da ponte? Manda rápido. Primeiro, gostei, quero ver mais de Filipinho. Porque fez um desarme legal ontem. Cara, ele fez um desarme que foi muito crucial. Bom. É um menino que o Hélio já elogiava, se não me engano ele entrou na lista A por conta do tempo de base. Não sei, depois eu vou confirmar. Mas o Jean Carlos tem sido muito criticado pela torcida. E ontem fez uma partida ok. Isso. Fez uma partida ok, sem comprometer. O Thiagão precisa ficar um pouquinho mais esperto, porque senão vai ser a 4ª opção do sistema defensivo. Que isso. E o Filipinho... fiquei ali com a vontade de ver um pouco mais. Só isso que eu queria falar. Bateu uma curiosidade. E eu fui na súmula hoje, o árbitro não relatou, viu, Fábio Scheibe, a expulsão do mascote. O elefante da Noroeste ontem foi expulso. Foi expulso. Mas o que ele fez? Cara, teve um lance que o jogador do Linense foi desarmado e ele ficou desesperado na beira do campo. Desesperado. O elefante. E aí teve um outro lance que também o árbitro pediram pênalti do Linense, eu acho que aí ele se extrapolou. E aí teve uma cobrança de falta e demorava. O pessoal da TV flagrou o mascote triste, abatido, caminhando em direção ao vestiário. Então provavelmente ele foi expulso nesse momento. Ele foi expulso Só nesse que momento. o árbitro não colocou na súmula. Não colocou. O que seria um erro, né, gente? Sei lá. Boa tarde, Eliel. Hoje o Rios vai fazer falta e vai tomar o cartão vermelho mesmo sem estar no jogo. Mas a Maris que vem para o bem. Nossa. Entendi. Nossa. O Henderson será o melhor no jogo. O rei do trocadilho. Esse pegou aquela... Você não entendeu, né, Lupe? Não, né? O Rios não vai estar no jogo. Não tá prestando atenção. O Rios não estará no jogo, a Maris que vem para o bem. Olha aí. Ah, entendi. Entendeu? Nível. Essa daí. Nível quem? Nível quem, bolachinha? Nível quem? Ah lá. Essa daí o
O Didi pegava Essa foi boa. Mas essa o Didi pegava o Zacarias em 1980. Nossa. Que nem essa daqui que o ouvinte mandou. Ó. Qual a galinha que ficou doida com uma queda? Essa é boa, hein? Você sabe, Lupe? Não. Você sabe, Carlão? Não. Você sabe, Fábio? Não tenho a menor ideia. Nem você, Heitor? Também não. A galinha que ficou doida com uma queda é a galinha caipira. O Lupe. Pirou o cabeção. Foi o ouvinte que mandou. Deixa eu pegar o nome dessa figura aqui. O Fábio Veloso mandou. Essa foi boa. Veloso. Tem ouvinte mandando áudio pra gente. O que ele tá falando aí? Vamos ouvir. Aliás, se você quiser mandar áudio, pode mandar também, viu? É 991869070. Meus queridos da Arena, boa tarde. Boa tarde. Ontem eu acertei o palpite aí. 2-0, hein? Acertou. Não deu nem liga. Ó, agora a respeito do Neymar, gente, é muito almofadinha, né? É muito algodão doce. Beijão, gente. Beijão. Beijão. O ouvinte mandou um áudio, só faltou assinar, né? Boa. Tem que falar quem de onde tá falando. Mas se quiser, fica aí à vontade, manda áudio também, 991869070. E o Água Santa quase fez 2-0 pra cima do RBB. Tá 1-0, 37 minutos do segundo tempo. Luan Quase, Dias hein? deu o passe e o Júnior Todinho errou. Perdeu o gol, né, Carlão? Perdeu. Pode ser considerado um gol perdido, né? Gol perdido. Perdeu. O gol do Água Santa foi marcado pelo Bruno Mezenga. Bruno Mezenga. Tá fazendo sucesso o Mezenga nas tardes, né? Agora. Né? Aliás, Tim Mezenga ou Tim Berdinazzi, vocês? Mezenga, né? Mezenga. Essa é boa. Fagundão, né? Fagundão. Fagundão da massa. E no fim se tornou Berdinazzi também, porque enfim. Verdade. Baita Patrícia novela. Pilar, né? Exatamente. Ô, Carlão, Guarani hoje, Carlão. Guarani vence hoje. Que isso, hein? Será que eu estou querendo te imitar, Eliel, e me consagrar amanhã? Pode Na ser. abertura do programa? Você sabe que foi um mero acidente de percurso. Então, mas o Guarani vence hoje, mas vai ter que lutar demais, não tem o Richard Rios, que é um jogador fundamental, está fazendo um grande campeonato paulista. Ele é um jogador que flui, né? Flui bastante, enfrenta um São Bernardo empolgado, descansado, não enfrentou o Ituano na última rodada, faz uma bela campanha no Campeonato Paulista. Mas eu acredito no Guarani, a dupla Isaac e Giovanni Augusto vai funcionar e o Bugrão vai para as cabeças hoje. O Heitor estava balançando a cabeça quando você estava comentando. Acho que ele indica uma posição de acompanhar o relator, hein? É bem isso. Eu acho que é um jogo que vai medir muito qual o nível da retomada do Guarani no Campeonato Paulista, por conta disso que o Carlão falou em relação ao São Bernardo. Um time de ótima campanha até aqui, 14 pontos, são 3 vitórias consecutivas. O Carlão frisou que vem descansado porque não entrou em campo no fim de semana. Então acho que é um jogo interessante para o Guarani medir o nível da retomada dele no Campeonato Paulista. E um jogo definitivamente para virar a chavinha ali, né? Você conquistando um bom resultado, qualquer tipo de ameaça de rebaixamento já fica definitivamente para trás e você passa a focar exclusivamente na classificação para as quartas de final. Que isso aí, Fábio Scheib? Cachorro solto de novo? É o São Bernardo. É o São Bernardo. Meu Deus do céu. Eu achei que era o cachorro do Fábio Scheib. O que você acha, Fabião? Da Guarani também? Tá nessa aí de que o time hoje precisa resolver essa questão? Da Guarani hoje, acho que essa dupla Isaac e Giovanni Augusto já estão entrosando bem, né? E o Guarani precisando dessa vitória para continuar sonhando com classificação. Que nem eu falei antes, o Água Santa, como você disse há pouco, está ganhando o jogo, está indo a 14 pontos, o Guarani tem 10 e para ainda sonhar com uma classificação para a próxima fase tem que ganhar hoje para ficar um pontinho do Água Santa, senão já começa a ficar mais espaçado, né, na classificação. E aí, Lupi, quero a sua opinião também. Todo mundo falou, o Lupi tem que falar também. Eu acho que o Guarani vai conquistar um bom resultado e eu fiz vai lograr êxito. E aqui fazendo um rápido cara a cara entre o time provável do Guarani e o time do São Bernardo, não vejo nenhum jogador que se destaca na equipe do ABC Paulista, a não ser o João Carlos, né, que é um jogador experiente e que se ficar livre dentro da grande área, aí sim leva perigo. Mas acho que o Guarani tem mais time, o Guarani tem mais elenco e outro, o Guarani joga em casa com o apoio do seu torcedor. Hoje o Guarani vence 3-1 a favor do Bugre. Lembrando que não tem o Rios e o Bruninho, que era dúvida, não sabia se seria titular ou não.
o Bruninho foi liberado pelo DM. Ou seja, pelo menos no banco de reservas ele deve ficar. Mas acredito sim numa vitória do Guarani, que deve enfrentar o São Bernardo com Tony, Diogo Matheus ou Alvarinho. Acredito que o Diogo Matheus vai ser o titular. Lucão, Castan, Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson, Giovanni Augusto, Isaac, Genison e também o Bruno José. 3-0 Bugrão. Bugrão vai conseguir também a classificação, porque o Água Santa não vai ter força. Ó, quase gol do Bragantino. Rapaz, o cara decidiu cravar o placar já, hein? 3-0. Mas ele falou 3-1 há 2 minutos antes. Fábio Scheib, 3-0. 3-0. Eu também peguei isso aí, eu tô com o Fábio Scheib, hein? Mas enfim. Ó, antes da gente ir pro intervalo, pra voltar com o sarcófago, né? Tem derby hoje, hein? Tem derby hoje no sarcófago? Opa! Boa! Hoje é bom e a gente vai adivinhar a data. Tem ouvinte mandando áudio, a gente pede áudio, Carlão, o ouvinte atende. Vamos lá, vamos ouvir. lá. O que tá falando aí, Eduardo? Boa tarde. Realmente o brasileiro não sabe preservar os seus ídolos. Neymar é ídolo. Vixe. Fim de papo. O resto é balela. Que isso, hein? Antônio Âmbar Salto. Contundente. Antônio Âmbar de Salto, né? Salto. Que isso, foi pesado. Elegante, né? Elegante. Na voz, tal. E outra coisa, hein? Objetivo. E ainda chamou a atenção pro programa que vem depois, ponto final. Ponto final. Mandou bem demais. Próximo, vamos ver. Boa tarde, equipe campeã CBN Campinas. Boa tarde. Eu vou deixar uma mensagem para vocês. Meu nome é Burg. O Burg. Eu sou de Americana, Ponte Pretano. Torço também para a Ferroviária e para o Dragão da Península Ibérica FC Porto. Vamos à mensagem? Bora. A locomotiva John Fowler. A locomotiva inglesa John Fowler, de 11 de agosto de 1872, apitou: salve a soberana rainha macaca da Fênix Campinas, São Paulo, Brasil. Um forte abraço, fiquem com Deus. Que cultura, hein, rapaz? Que coisa maravilhosa, sensacional. Foi maravilhoso. O Lupe tá morrendo aqui no estúdio. Deu uma aula pra gente aqui. Foi muito linda. Bom, Burgui. Adorei. Valeu. Depois você me fala como tá seu parceiro, An. Valeu. Continua, Valeu, mais Burg. um. Porque o Boa An... tarde, galera do esporte. Aqui é Marcelo de Campinas. Ô, Marcelão. Bugrão hoje 2-1, né? Opa! Pra manter aí as vitórias. Boa. Agora, meus amigos, em relação ao Neymar, Neymar apanha demais de todo mundo, toma porrada como todo brasileiro. Neymar é um craque. É isso. Infelizmente, ele não é tão valorizado como deveria no PSG. É isso. Eu acho que é hora dos empresários ou do empresário dele pensar num outro clube para o Neymar poder jogar o futebol que ele sabe e que ele gosta. Um abraço a todos, parabéns pelo programa, tá maravilhoso. Obrigado, meu querido. Áudio assim a gente até retribui. A gente chega até a chorar. A gente retribui até, manda até o Pix. Tá vendo? Áudio assim vai. Agora aqueles que vêm xingando a gente devolve um trojan. Esse não. Tem mais aí, Eduardo? Põe no ar então. Tudo bom? Bom. Sempre que eu posso acompanho vocês aí, Daniel de Campinas. Ô, Daniel. Botafoguense, hein? Botafoguense. Sobre o Neymar, né? Eu vi vocês comentando aí. O Neymar já faz um tempo que não joga bem, né? Ontem, mais uma vez, não foi uma boa partida dele. E hoje saiu uma nota de um jornalista aí no UOL perguntando se ele hoje ainda é o melhor brasileiro na Europa, perguntando se não seria o Vini Júnior. Eu também acho. Eu, na minha opinião, o Neymar já não é o melhor brasileiro na Europa não, hein? Já tem algum tempo. Abraço. A gente acompanha o Daniel, né, gente? Concordo. Acompanhamos o Daniel. Eu concordo. Acho que o Vini tá um patamar acima. Também acho. Se você quiser participar, manda aí a sua mensagem. 991869070, pode mandar em áudio também. A gente faz uma rápida pausa e na volta, no nosso jogo do dia, quando a gente volta ao passado, o momento nostalgia, aqui no Arena, o nosso sarcófago, tem derby, hein? Tem derby. E não é Palmeiras e Corinthians. Não, o Carlão, é o verdadeiro derby. É o verdadeiro derby. É o verdadeiro derby, mas o Carlão não sabe da data não. Né? Não sei. Não sabe, Carlão? Não sabe, então não tá. Não sei, vamos lá. O Heitor levantou esse pedido de vista e eu acho justíssimo, viu? O relator tá analisando. Intervalo, a gente volta já. Arena CBN.
T-Service, a oficina para cuidar do seu Toyota com mais de 6 anos de uso e outras marcas. Condições especiais em fevereiro: óleo do motor, filtro de ar-condicionado, discos e pastilhas de suspensão, alinhamento, balanceamento e pneus. O primeiro litro de óleo é grátis. Consulte condições. Faça sua manutenção na T-Service Campinas, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434 em Campinas, perto da Torre do Castelo. 19-3370-4200. No trânsito, escolha a vida. E aquele sonho de se tornar um profissional ainda mais capacitado. No Senac Campinas, você faz pós-graduação e encontra cursos em diversas áreas para impulsionar a sua carreira. Venha se conectar com professores e profissionais atuantes e influentes no mercado. Na pós-graduação Senac, você encontra modelos flexíveis de aulas presenciais e online, TCC opcional e, o melhor, até 50% de desconto e mais tempo para realizar o pagamento de seu curso. Daqui para frente é pós-graduação Senac. Acesse sp.senac.br/pós-graduação e inscreva-se. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Arena CBN. 4h54. Gente, tem um monte de mensagem aqui. Obrigado aos ouvintes que estão participando, viu? O ouvinte aqui, o Beto, de Sumaré. Tem outro ouvinte aqui também falando: Deus abençoe vocês. Amém. O Carlos Fabiano, de Indaiatuba. Abraço a todos do Arena. O Emílio Santiago. Ah, não, ele perguntou aqui, na verdade, o que é um pontinho amarelo em cima do palco. É Emílio Santiago. Meu Deus do céu. O Neymar precisa do futebol ou o futebol precisa do Neymar? Boa pergunta do rebote aqui do nosso ouvinte. O João Galberto de Jundiaí, que sempre manda mensagem, está aqui com a gente também. Enfim, muitas mensagens, mas chegou a hora do nosso quadro, hein, Eduardo Rodrigues? Nossa, essa arranhetou, hein? Essa... Senti um arrepio até no... braço esquerdo. Pegou. Essa... Manda você, Lupe. 15 de fevereiro de interrogação. Boa. Torneio de classificação chamado Paulistinha para o Campeonato Paulista. Primeiro turno. Essa eu já sei. Estádio Moisés Lucarelli. Domingo, 11.873 pagantes. Ponte Preta 0. Guarani também 0. Ah, empatou. Ponte Preta entrou em campo com Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto, depois Sérgio Moraes, Alain e Mestre de Cá. No ataque, Manfrini e Adilson. José Duarte era o treineiro. Já o Bugre. O Bugrão entrou em campo com Tobias, Cido, Cidinho, Beto e Wilson, Hélio, Milton, depois Capelosa, Wagner e Sérgio, Vanderlei e Caravete. Armando Reganeschi era o técnico da equipe do Guarani. 15 de fevereiro de... Começa com você, Fábio Scheibe. 70. Tchau. Vou embora. Vou fazer mais esse programa. O que aconteceu? Os caras estão colando. Ele acertou. Ele acertou, cara. O Lupe foi embora do programa, velho. Que isso? Eu ia chutar 72. Aliás, em 72 eles também se enfrentaram no dia 15 de fevereiro. Mas foi 2-2.
Eu também. Eu ia arriscar 70. Pô, a proposta do Heitor foi tão legal, sabe? Mas vocês não conseguem, sabe? Tipo, erra de vez em quando, pra causar... Deixa eu ver se o Fábio Scheib, se eu estou no caminho Fábio Scheib fica naquele computador, ele tem 150 computadores na casa dele, ele jogou o time... foi o time campeão hoje A2, né, de 69. A base do acesso, né? A base do acesso. Se subiu em 69, ele não enfrentou o Guarani em 69. Verdade, enfrentou quando? Em 70. Pronto. O Heitor também ia chutar 70, né, Heitor? Eu ia nessa mesma linha então agora todo mundo ia chutar 70. Não, eu não. Eu falei 72. Eu ia no 72. Heitor não fica nem vermelho lá, ó. Era essa linha de raciocínio mesmo. Linha de raciocínio, rapaz. Foi 0x0. É praticamente o mesmo time da Ponte que subiu em 69. Ficou nervoso? Fiquei estressado, não nervoso, né? Nervoso eu fiquei no programa, quando vocês me trancaram no estúdio. Cara, tá nervoso, cara. Ele participa da brincadeira, a gente acerta. Ficou bravo. Bolacha, faz um favor pra mim, só um minutinho. Fecha pra mim o sarcófago. Olha, tá bravo. Pode fechar pra mim? Só... Não pode. Lá nem o Bolacha quer. Não porque eu acho que ele desconfia quem é o apresentador do programa. Mas eu fiquei bem... tem que tomar cuidado, né? Depois de ontem... Fecha aí. Aí, ó. Nossa, bravo, hein? Nossa, o Lupe jogou tudo pra debaixo das escadas aqui, hein? Mas você, Fábio Scheib, hoje o ponto então vai pro Fábio Scheib. Fábio Scheib, não, mandou bem. Mandou bem, Fábio Scheib. Não podemos ir embora, né, gente? Vamos lá. Guarani São Bernardo, Calão de Freitas. 2x0 Bugre. Antônio Lupe. 3x0 Bugre. Fábio Scheib. 3x1 Guarani. Boa. Heitor Esmeriz. 1x0 Guarani, e hoje ainda deve sair a tabela da Série B do Brasileiro. Então, pretanos e bugrinos, fiquem atentos para a sequência de jogos e provavelmente as datas iniciais dos derbys, né? A tabela básica. Essa tabela toda estará lá no Globoesporte.com/Campinas para você acompanhar, e durante a transmissão aqui na CBN do Jogo do Bugre tem também. Eu não vou palpitar hoje porque a minha bola de cristal tá embaçada. Tô conseguindo ver. Não, vai. Tá meio embaçado. Vai. Portuguesa e Ferroviária, Lupe. Portuguesa e Ferroviária, 0x0. Carlão. Lusa 1x0. Nossa, então aí acabou. Caiu a Ferroviária. É mesmo. Caiu a Ferroviária. Fábio Scheib. 1x1. Nossa. Pra quem, Fábio? 1x1, não é? Heitor. Ele não entendeu. Ficou bravo aí. Heitor, pra quem, Heitor? É o Heitor. Ferroviária ganha hoje. O Lupe já falou, né? Português. Falei 0x0. 0x0. Internacional de Limeira e São Paulo, Lupe. Esse jogo é em? São Paulo. Cara, 2x1 São Paulo. São Paulo vence. 3x0. Fábio. 2x0 Tricolor Paulista. E aí, Heitor? 2x0 São Paulo também, vou na do Fábio. Jogo 0x0 chato. Pro Rogério Ceni parecer aquela raposinha no fim do jogo. Ó céus, ó vida, ó azar. É chato, hein? Com todo respeito, Rogério, você precisa ser um pouco mais animado com a vida. É um baita profissional, mas treinador. O que é? Pra ir embora já? Então vamos embora, acabou o horário. Tchau, Lupe. Tchau. Amanhã derby, hein? Palpitão, ninguém vai escapar. Amanhã tem palpitão e tem cara a cara. Palmeiras e Corinthians. Tchau, Fábio Scheib. Valeu, Ariel. Tchau, Heitor. Abraço, galera. Até mais. Daniel França e Eduardo Rodrigues, sempre um prazer. Tchau, ouvinte. Tchau. Até amanhã. Arena CBN. Repórter CBN.